Bem-vindos a GeoPapers. Aqui nós te ensinamos a se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo para estudar. Eu sou o professor Fabiano Serra e a live de hoje é sobre prevenção da hemorragia pós-parto. Então vamos lá, gente. Existem algumas coisas para a gente conversar sobre hemorragia pós-parto que são fundamentais. A primeira delas, e que muita gente não pensa, é na classificação de risco das gestantes quando elas entram na maternidade. Então, entender qual é a gestante que vai ter um risco aumentado de hemorragia pós-parto e qual é a gestante que, claro, isento de risco ninguém vai estar, mas aquelas gestantes que serão baixo risco, né, na admissão da maternidade é super importante. Então, toda vez que a gente fala de prevenção de hemorragia, a gente tem que entender que a gente vai classificá-las em baixo risco, em médio risco e em alto risco, tá? Isso aqui eu até vou fazer uma cola, porque não consigo ter isso de cabeça, tá? Então, pacientes de baixo risco são aquelas pacientes completamente isentas aí de qualquer complicação. Então, aquela que não tem cicatriz uterina, aquela que está grávida de um bebê só, que tem menos de 3 partos vaginais prévios, que não tem nenhum distúrbio de coagulação e que nas gravidezes anteriores, nos partos anteriores, não teve nenhuma história de hemorragia pós-parto. Baixo risco, em geral, muito simples, né? Aquela paciente que você não detecta nenhum fator de risco específico para a hemorragia. O alto risco, vocês vão ver que também não tem muita dificuldade. O limbo mesmo é o médio risco. Lembrar ali do que é médio, né? Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas vamos lá, o que é médio risco? Paciente que já tem uma cesariana ou uma cirurgia uterina prévia, paciente que tem pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, porque se ela tiver com sinais de gravidade, principalmente se for síndrome HELP, ela vai ser classificada como alto risco. Pacientes com hipertensão gestacional leve, que tem superdistensão uterina, então sabe aquela gestante que tem um útero aumentado, seja por gemelaridade, por polidrâmino, por macrosomia fetal? Essa mulher, ela vai ter uma dificuldade do útero contrair no pós-parto. E por isso, ela pode fazer um quadro de atonia uterina, que é uma das causas de hemorragia pós-parto. Então, sempre se atentar a essas mulheres. Aquelas grandes multíparas, que tem mais 4 ou mais partos vaginais. Se ela tiver um histórico de coriominionite, a coriominionite, por ter um quadro infeccioso, o útero fica mais bobão, dificilmente ele contrai adequadamente. Se tiver uma história prévia de atonia uterina ou hemorragia obstétrica, né, então ela vai entrar no médio risco. E se a paciente for obesa, quantas vezes a gente esquece de avaliar as pacientes nessas situações? Então, se ela for portadora de obesidade, tiver um IMC maior do que 35, essa paciente tem risco também de hemorragia, um risco moderado de hemorragia pós-parto. Agora, as pacientes de alto risco são aquelas que têm placenta prévia ou de inserção baixa, meio óbvio, né? Que tem pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, por exemplo, síndrome HELP, ou que tem um hematócrito menor do que 30%, mais fatores de risco. Então, por exemplo, se eu tenho uma gestante com anemia, olha que importância isso, gente. Se eu tenho anemia durante o pré-natal, essa mulher tem maior risco de hemorragia pós-parto. Você sabia disso? Então, para você que faz pré-natal aí, e às vezes não está em maternidade, etc e tal, se você não se preocupa adequadamente com a anemia materna, você está cuidando inadequadamente dessas gestantes, porque elas aumentam o risco, elas têm um alto risco para hemorragia pós-parto. Se ela tiver plaqueta menor do que 100 mil, sangramento ativo à admissão, claro que é um sangramento ativo mesmo, não é sangramento de colo, nada disso. Se ela tiver alguma coagulopatia adquirida ou hereditária, né? Se usar algum anticoagulante, por exemplo, o mais comum hoje é a enoxaparina de longe, porque a gente tem visto o pessoal usando enoxaparina à torta e direito, independentemente se tem diagnóstico de trombofilia ou não. Então, lembrar que essas pacientes que usam enoxaparina têm um risco aumentado de hemorragia pós-parto. Descolamento prematuro de placenta. O descolamento prematuro, a gente tem um fator importante aí, não só pelo sangramento, pelo descolamento, mas pelo consumo de fatores de coagulação que o descolamento prematuro de placenta faz. Além disso, esse útero com várias sufusões hemorrágicas, né, ele fica infiltrado de sangue e ele diminui a força contrátil. Então esse útero tem mais tendência também à atonia. Então mulheres que têm descolamento prematuro de placenta têm maior risco, sim, e muito maior de fazer hemorragia pós-parto. O que mais? Placentação anômala, acretismo placentário, o nosso tão temido acretismo placentário, principalmente naquelas mulheres que têm placenta
desconhecidamente acreta, né? Porque se você tenta descolar essa placenta aí, já virou um caos. Então, quando você conhece e sabe que tem um acretismo, você vai deixar essa placenta lá em sítio, né? Vai fazer a esterectomia com a placenta em situ. E aí a gente consegue prevenir a hemorragia nesses casos. Agora, olha que interessante também, se a paciente tiver 2 ou mais fatores de médio risco, que foram aqueles que eu citei anteriormente, essa paciente também é considerada e é classificada como alto risco. E aí, gente, olha que interessante. Por que isso é importante? Por que é importante a gente classificar essa mulher quando ela chega na maternidade? Por que é importante a gente reclassificá-la a cada momento durante a nossa internação? Porque se eu sei que essa mulher tem um risco aumentado para hemorragia, eu vou ficar muito mais atento nela. Inclusive, eu posso fazer dupla profilaxia pós-parto, se eu quiser. Por exemplo, ocitocina mais misoprostol, ou ocitocina mais ergotrate. Então, eu tenho autorização para fazer isso se eu suspeitar que essa paciente vai evoluir com um quadro de hemorragia pós-parto. Lembrando que, apesar desses fatores de risco, mais de 50% dos quadros de hemorragia, eles ocorrem em mulheres que não tinham qualquer fator de risco, que são naquelas que eu falei para vocês de baixo risco. Gestação única, ausência de cicatriz uterina, parto vaginal, trabalho de parto espontâneo, enfim, todas essas coisas essas pacientes também têm predisposição a ter hemorragia. 50% dos casos vão estar nesse grupo. Tá? Agora, por que é importante dizer isso? Porque existem coisas que eu vou fazer para paciente que é de baixo, médio e alto risco, existem coisas que eu vou fazer só para paciente de médio risco, e existem coisas que eu vou fazer só para paciente de alto risco. Que coisas são essas? Então, para todas, o que a gente vai fazer para todas para prevenir? Então, vocês já estão cansados de saber. Ocitocina. 10 unidades de ocitocina intramuscular. Né? Então, 10 unidades de ocitocina intramuscular após o nascimento ou após o desprendimento dos ombros. Que diferença que faz? Nenhuma. Tá? Os estudos não mostram diferença nenhuma nos dois. Então, tem que fazer a sua ocitocina. Ah, mas o meu hospital está acostumado a fazer endovenoso ainda. Posso manter endovenoso? Gente, até pode. Qual que é o problema do esquema endovenoso? Ele precisa de dose de manutenção. Você não pode fazer ocitocina endovenosa e achar que acabou. Você vai ter que entrar no mínimo 4 horas com soro. Quando você faz ocitocina intramuscular, aí nesses casos você está dispensado de colocar soro na paciente. Uma paciente que acabou de ter um bebê que está disposta ali, ou pelo menos a maioria, a cuidar do seu filho, né? A ficar com o seu filho. E se ela está com um monte de penduricalho, cheio de soro, cheio de coisa, ela vai ter dificuldade de mexer, né? Outra coisa, o misoprostol, ele pode ser considerado na dose profilática de 600 microgramas para aquelas pacientes de médio e alto risco. Tá? Então, pacientes de médio e alto risco podem se beneficiar do esquema duplo. Então, de usar a ocitocina, 10 unidades intramuscular, mais misoprostol. Aí é uma dose um pouquinho menor, de 600 microgramas e não de 800, como a gente utiliza no tratamento. Beleza? Tração controlada de cordão, outra coisa que a gente faz como manejo ativo do terceiro período de parto. Muita gente fica, mas isso impacta alguma coisa? Olha, o que a OMS diz? E os próprios estudos. O sangramento, quando a gente tem conduta expectante da dectação placentária espontânea ou com a tração manual de cordão umbilical, existe um sangramento um pouco menor nessas pacientes que a gente faz tração manual. É muito significativo? Não é. Mas é uma recomendação da OMS. Então a gente deve sim fazer tração manual de cordão umbilical, desde que a gente saiba fazer isso de forma adequada, que a gente não faça inversão uterina, que a gente não rompa cordão e faça retenção placentária, etc. Né? Então é para fazer isso. Agora, existem pacientes hoje que chegam às vezes com um plano de parto no plantão e ela fala, eu quero dectação espontânea da minha placenta. Vou respeitá-la, mesmo sabendo que existe uma indicação da OMS? Vai respeitá-la sim, desde que você converse com ela, explique riscos, benefícios de um e de outro, explique para ela que é uma orientação da OMS, e aí se ela ainda assim disser para você, não, quero dectação espontânea da placenta, você vai respeitá-la. Porque isso não é uma coisa que tem um grande impacto, certo? Que mais? Clampeamento tardio do cordão. Isso muita gente fica na dúvida. Posso clampear mesmo tardiamente? Isso não vai impactar no meu sangramento? Na verdade, os estudos mostram que não. Assim, na verdade, o clampeamento tardio ele é tão importante para o recém-nascido que a gente vai manter o clampeamento tardio. Tá? Isso não aumenta o risco de hemorragia. Que mais?
Contato pele a pele, apesar de fazer parte do manejo ativo, não é uma coisa que impacta na redução de sangramento, mas é uma das coisas que são preconizadas pela OMS e a gente vai cumprir porque isso faz parte das boas práticas em assistência obstétrica. Além disso, depois de tudo isso feito, a gente vai fazer vigilância e massagem uterina nessa paciente, a cada 15 minutos, durante 2 horas pelo menos. Lembrar que se for uma paciente de médio e alto risco, essa paciente não fica em enfermaria de risco habitual, ela fica em observação, em vigilância constante. Então é aquela paciente que fica na RPA, é aquela paciente que fica no mesmo andar do centro obstétrico, do centro de parto normal, ou fica no PPP ali com você vigilante, enfim. Cada estrutura hospitalar vai definir como é que vai ser, mas essa paciente definitivamente não pode ficar desassistida, sem cuidados, tá? Se ela for médio e alto risco, e se ela for baixo risco, ela até pode ir para enfermaria de risco habitual, mas vai ter que alguém a cada 15 minutos ali checar se aquele útero está contraído. E um outro aspecto muito importante é a presença do acompanhante, que primeiro que é lei, a gente deve ter acompanhante durante todas as etapas do processo do trabalho de parto, e se o seu hospital não tem ainda, saiba que vocês estão fora da lei, são ilegais, e isso pode, inclusive, ser motivo de processo contra o hospital de vocês, então tentem modificar isso. E o acompanhante tem um papel fundamental, porque se a gente orienta esse acompanhante de que ele também deve olhar o sangramento, ele acaba olhando esse sangramento pra gente. E a gente conta com a ajuda dele. E se eventualmente ele te chama excessivamente, porque ele pode falar, nossa, tá sangrando muito, você vai lá, é um sangramento, uma locação fisiológica. Você vai orientado, não, esse é um sangramento normal. Se sangrar mais do que isso, você me chama. E aí vai. E ele vai aprendendo também a lidar e te chama de alguma forma, tá? O que mais? O Felipe aqui está perguntando se a amamentação precoce reduz de forma significativa o risco de HPP. Olha, Felipe, os estudos são controversos, significativo eu não diria, mas é claro que se a gente for pensar que o reflexo útero-mamário, né, com a amamentação, vai estimular a contração uterina, isso de certa forma, pensando em teoria, isso ajudaria. Qual que é o problema do pós-parto imediato? A gente tem um útero que já está imerso de ocitocina, né, na imensa maioria das vezes, inclusive uma ocitocina que você fez. Então, essa ocitocina já vai ser muito maior do que a ocitocina endógena produzida pela amamentação. Então, dizer que isso vai ter um grande impacto é muito pouco provável, tá? Porque a gente fez uma dose de ocitocina muito maior. Continuando. Falamos das medidas preventivas para todas as pacientes. Mas se eu tenho uma paciente de médio e alto risco agora, identifiquei uma paciente de médio e alto risco agora. O que eu vou fazer de diferente para ela? Eu vou identificar. E todo mundo fala, a identificação é uma pulseira? Não necessariamente, a identificação pode ser escrever numa lousa, escrever no prontuário, avisar a equipe, olha, nós temos uma paciente com médio e alto risco de hemorragia pós-parto. Existem 1000 formas da gente classificar essa mulher e deixar, e fazer com que a equipe toda esteja conversada sobre isso. A gente já vai pegar um acesso venoso periférico para ela, de um GELCO de 16, pelo menos 14 ou 16, vai fazer tipagem sanguínea e hemograma. Então veja como já muda a conduta, tá? E se ela for de alto risco, além de tudo isso que eu falei para médio e alto risco, a gente já faz reserva de sangue com 2 bolsas de concentrado de hemácias e faz também a prova cruzada. Então a gente já deixa um sanguinho preparado ali, caso a gente precise transfundir essa mulher. Então vejam que a prevenção, ela parte inclusive da organização e da preparação para o risco daquela paciente. É como se a gente fizesse um mise en place, né? Como se a gente, na culinária, a gente usa o mise en place, que é quando a gente corta tudo, deixa tudo nos potinhos para misturar depois. Isso seria também colocar tudo no lugar para a gente deixar, caso a gente precise, a gente já tem ali o sangue disponível de forma rápida, porque eu já fiz prova cruzada dessa paciente que é alto risco. Entendido, gente? E aí, eu só vou preocupar realmente agora, depois de tudo isso feito, se ela continuar sangrando. Que aí a gente entraria no diagnóstico de hemorragia pós-parto, que eu acho que a live vai se estender demais se eu entrar nisso hoje. Mas só para vocês terem claro isso, né, como é que vai funcionar. Então, a gente faz todas as medidas preventivas. Então, a gente faz tudo isso que eu falei. Tem que evitar o uso de ocitocina exageradamente no trabalho de parto, e isso tem muitos hospitais e muitos serviços que ainda utilizam
a ocitocina para todo mundo, a paciente já interna usando ocitocina, mesmo que ela tenha uma dinâmica efetiva. E isso a gente sabe que a gente preenche muito os receptores de ocitocina, e depois, na hora que a gente precisar que esse útero contraia com a ocitocina que a gente vai fazer, ele não vai contrair. E a gente aumenta o risco de atonia. Então, lembrar desses casos de trabalho de parto prolongado, ou trabalho de parto mais arrastado, com alto uso de ocitocina, às vezes com uso de misoprostol para indução, tudo isso predispõe à atonia, predispõe, por exemplo, a lacerações de trajeto, se for um parto tactócito, né? Então a gente sempre tem que lembrar disso. E aí, se essa paciente eu prevenir, fiz tudo, e ela começou a sangrar mais, aí a gente vai entrar efetivamente dentro de hemorragia pós-parto. Que eu acho que eu vou fazer uma segunda live abordando aí os 4 T's, falando como é que a gente aborda, quais são as medidas gerais, porque senão a gente vai se estender muito hoje. Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação à prevenção. Se quiserem deixar alguma dúvida já também em relação ao tratamento, pode deixar. Se for algo mais simples, eu já respondo para você. Se eu achar que é um negócio maior, a gente deixa para conversar numa próxima live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Estou voltando aqui todos os comentários, todas as entradas de vocês. Nada, gente, sem dúvidas. Todo mundo sabe lidar com prevenir hemorragia pós-parto. Eu quero saber quem fazia tudo isso que eu falei aqui no hospital que trabalha, no hospital que estuda, no hospital que faz residência. Queria saber se todo mundo segue à risca esses protocolos de prevenção. Se todo mundo classifica as mulheres, estratifica esse risco, se elas realmente... o Gucci aqui tá falando aqui, ó. Gucci, não sei se acho que é Gustavo, talvez, Gutiello, não sei se é o nome mesmo. Boa noite. Qual referência nos autoriza a utilizar misoprostol 600 microgramas como prevenção? A OMS preconiza, tá? Mas a OMS coloca como sendo naqueles locais onde não tem ocitocina, e a FIGO também descreve isso nesse último artigo que saiu. Então tem isso descrito sim na literatura, tá? Então a gente pode utilizar sim. Combinado? E é isto. Eu indico para leitura, gente, muito mesmo o manual da OPAS, o manual, não sei se vocês já viram, né? O manual da OPAS, do Ministério da Saúde, que são as diretrizes assistenciais à hemorragia pós-parto, estratégia zero morte materna, tá? Eu acho maravilhoso, maravilhoso mesmo, ele é bem explicado de tudo que tem que ser feito. E esse último artigo da FIGO que saiu também, se não me engano, em 2022, ele também é bastante interessante, mas ele, gente, numa boa, ele é muito parecido com o que a OPAS publicou. O Alberto está perguntando aqui, se hoje como usamos bastante indução com misoprostol 25 de 8 em 8, geralmente os comprimidos, isso aumenta efetivamente a hemorragia pós-parto? Só o fato do parto ter sido induzido já aumenta o risco, Alberto. Não é pelo fato do miso, tá? Inclusive, a gente pode usar depois do ocitocina, o miso de novo, mesmo que esse parto tenha sido induzido. Agora, o grande ponto é que você está usando esse miso com muita baixa dosagem, viu? Miso de 8 em 8 já não é tão preconizado mais. Dá para usar esse miso de 6 em 6, e hoje muitos estudos mostrando que dá para usar de 4 em 4, na literatura tem até de 3 em 3, tá? Na FIGO nova, né, naquela tabelinha que a FIGO soltou recentemente de 2023 sobre o uso de misoprostol, ele já considera utilizar esse miso de 4 em 4 horas. E para as pacientes que forem eventualmente obesas, portadoras de obesidade, você pode usar até 50 microgramas, tá? De 4 em 4 horas também. Você deve estar demorando muito para induzir essas pacientes. E hoje os estudos têm mostrado que você não tem tanto aumento de taxistolia. Em geral, a taxistolia está muito mais relacionada à administração errada do miso, tipo aquela paciente que já começou a ter uma certa dinâmica, que já teve um preparo de colo, que já teria, se esperasse um pouquinho, ela ia entrar com ocitocina em vez de um miso, chega a pessoa, vai lá e coloca outro miso. Nesse caso, você aumenta o risco de taxistolia, porque você colocou um miso numa paciente que já estava entrando em trabalho de parto. Certo? O que mais, gente? Mais dúvidas? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui antes da do Alberto.
A Juliana perguntou a referência, eu já falei. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, então. Vamos fazer uma live, então, em breve sobre tratamento? Então a gente fica essa como uma live introdução, porque senão vai ficar muito extensa. E na sequência a gente faz uma live sobre tratamento da hemorragia pós-parto. Combinado? Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima.